Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Flamengo já vira chavinha para esse jogo de extrema importância na Libertadores da América e com novidades no time titular para essa partida muito importante. Diz aí, torcedor rubro-negro, quais são as suas expectativas para esse jogaço de bola? Deixa aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Amanhã, hein? Primeiro jogo da semifinal da Conmebol Libertadores no Maracanã. Flamengo e Racing, você vai ver ao vivo na Globo, depois de 3 graças. A nova novela das 9. Duda Dal Ponte está lá no Ninho do Urubu, está aqui no telão para trazer as informações do Flamengo pra gente. Oi, Duda! Oi, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Estamos aqui no Ninho porque daqui a pouquinho tem o último treino do Flamengo às 3h30 da tarde, antes dessa partida contra o Racing amanhã. E a gente sabe que é nesse treino que o Filipe Luiz decide quem serão os 11 titulares de amanhã. Uma dúvida é na zaga, porque o zagueiro Léo Ortiz saiu da partida contra o Palmeiras no domingo, sentindo dores no tornozelo depois de uma trombada com o Vitor Roque. Ele foi embora do Maracanã de muletas, foi direto para o hospital e fez exames. Nesses exames foi diagnosticado um estiramento do ligamento do tornozelo direito, sem fratura. Então, dos males, o menor. O Léo Ortiz veio ontem aqui no Ninho do Urubu e fez só fisioterapia. Hoje ele vai continuar essa recuperação. A gente ainda não consegue cravar que ele está fora da partida de amanhã. Mas isso pode acontecer por conta da sequência de jogos, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Libertadores. Então o Flamengo pode preparar ele só para a partida da semana que vem, de volta lá na Argentina contra o Racing. Se isso realmente acontecer, o Danilo deve ser o substituto, Escobar. Um tremendo substituto, diga-se de passagem. Ô, Duda, e um ataque, hein? 6 gols nos últimos 2 jogos no Brasileirão. Pois é, Escobar, tá funcionando bem demais esse ataque, né? E em comum entre esses 2 jogos, contra Botafogo e Palmeiras, tem a escalação, que foi repetida, com Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. O Filipe Luiz não costuma muito repetir o ataque, mas fez isso e deu certo, tá? Luiz Araújo foi bem, Lino também e o Pedro tá brilhando, né? A gente lembra aí que o Flamengo tem o melhor ataque da Série A, são 56 gols em 28 jogos, mas não faz isso na Libertadores, ou não tem feito isso na Libertadores. Foram 10 jogos na competição e só 11 gols. Se a gente comparar com o Racing, que é o adversário de amanhã, é bem diferente. O Racing fez 19 gols em 10 jogos. Então o Flamengo amanhã quer usar esse poderio ofensivo que tem conseguido nos últimos 2 jogos para já abrir uma vantagem e pensar no jogo de volta contra o Racing de forma mais tranquila que a semana que vem na Argentina, né? E para fazer isso vai ter o apoio da torcida no Maracanã, Escobar. Ingressos esgotados, expectativa de mais de 70 mil pessoas. Mas calma que vai estar aqui ao vivo na Globo esse jogão, caso você não tenha comprado seu ingresso. Um abraço, Duda Dal Ponte, a notícia direto da fonte. Primeira semifinal, o Flamengo recebe o Racing. E aí eu já chamo o Rafael Marques aqui conosco, porque os argentinos estão chegando, mas é o Flamengo forte e empolgado depois da boa vitória sobre o Palmeiras no Brasileiro. Rafa. É isso, Bruno, companheiros, bom dia a vocês, ao Fã Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. A empolgação é muito grande aqui no Flamengo em relação às 2 competições, a Conmebol Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Durante toda a construção, a narrativa para o jogo do último domingo contra o Palmeiras, de que era uma final antecipada, o Flamengo se desenvolveu, se solidificou na expectativa de, vencendo, pegar o embalo que precisa na reta final para poder tentar levantar os 2 canecos no final desta temporada. Venceu por 3-2, um jogo bastante complicado, em que o Palmeiras teve até mais oportunidades, assumiu a co-liderança, né? Perde para o Palmeiras apenas no número de vitórias, e isso é um combustível a mais para o jogo de amanhã contra o Racing às 9h30 da noite aqui no Maracanã. E a maior prova de que a torcida compra esse momento é que nós temos uma perspectiva novamente de recorde de público do novo Maracanã. O Flamengo tem os 10 maiores públicos do estádio desde a sua reforma em 2013 para a Copa do Mundo de 2014. E o recorde foi obtido há pouco tempo, no jogo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, quando pouco mais de 72.500 torcedores compareceram aqui no Maracanã. Os ingressos estão esgotados para o jogo de amanhã e nós podemos ter um público superior a esses 72.500. Entradas que variavam no preço de R$88 a R$2.000 e mesmo assim toda a carga foi adquirida pela massa rubro-negra. O técnico Filipe Luiz tem uma boa notícia, o zagueiro Léo Ortiz
Ortiz, que antes era dado como descartado para o jogo, vem melhorando e pode atuar amanhã. Depende muito de como vai passar de hoje para amanhã e se ele tiver condições, vai para o jogo, senão joga o Danilo. Nas demais posições, a base deve ser mantida, até porque o Flamengo venceu o seu principal concorrente do Campeonato Brasileiro e o Felipe Luiz não dá muito disposto a fazer rotações pensando em ter o mesmo êxito na Libertadores. Bruno. Essa questão do time é importante para a gente destacar também, Rafa, mas em cima da outra informação que você passou da procura e dos mais de 70 mil ingressos vendidos, não é, Jailson? Durante a data FIFA, a gente conversava sobre esses jogos Botafogo e Palmeiras, como seriam importantes para o Flamengo recuperar o bom futebol, mas para não chegar pressionado, não é, Jailson, para essa primeira partida. Longe de estar pressionado, então, com essas duas vitórias? É questão do ambiente, né? Justamente aquela vitória fora de casa no Clássico contra o Botafogo e a vitória na final antecipada do Campeonato Brasileiro. E aí o ambiente já muda completamente. Para amanhã, a expectativa, sim, do Maracanã lotado. O Rafael Marques já está falando aí, né, de possível quebra de recorde. Mas a questão da pressão. Não vai ter... Provavelmente os jogadores vão ter uma gordurinha a mais para alguns erros que provavelmente não teriam se o resultado tivesse sido adverso. Porque aí agora é empolgação e a torcida empurrando que vai ser importante, porque o ambiente lá nunca é fácil também, né, Donk? Não, sem dúvida nenhuma. É importantíssimo o duelo daqui. E acho que isso faz toda a diferença, né? Porque a gente está falando de um momento que era crucial, era a semana decisiva do Flamengo na temporada. Imagina se o cenário fosse contrário, de 2 derrotas, como chegaria? Como chegar extremamente positivo e também falar de individualidades, né? Como chega o Pedro, por exemplo, depois do momento espetacular do que viveu no final de semana contra o Palmeiras, o Arrascaeta. Tem outras individualidades ainda tentando recuperar o melhor momento, mas assim, esses dois chegam... Hoje chega bem também. Chega bem também, você tem o questionamento em cima ali do Samuel Lino, mas você tem o Jorginho fortalecido. Enfim, acho que o Flamengo chega não só coletivamente, mas em grande parte as suas individualidades ali bastante fortalecidos para esse duelo com o Racing. E aí não pode, ou pode ter discussão sobre a titularidade do Pedro? Então, ele mesmo já deixou isso baixo, né? Falou, não, quem escala é o professor, tô aqui para cumprir, dependendo do esquema que ele montar, dependendo da estratégia. Mas eu não discuto. Mas será que o Felipe tem essa dúvida? Depende da defesa adversária, ele já falou isso. Depende da estratégia que ele monta. A gente já falou isso aqui há muito tempo, na época que ainda se falava que o Pedro e o Arrascaeta não podiam jogar junto. Eu achava isso absurdo. Sim. Eu achava isso absurdo, porque para mim o Pedro é um dos melhores centroavantes do país e não vejo por que, né, ele ser reserva nesse time do Flamengo. Então, assim, eu não discuto, mas aí é um particular meu. Claro. Eu não discuto a titularidade do Pedro, mas o Felipe Luiz tem lá a estratégia, dependendo do que ele vai montar contra a defesa, né? Dependendo de como a defesa adversária vai se portar, aí ele tem como escolher, né? Plata, Bruno Henrique, mas tecnicamente o Pedro, novamente, vive um baita momento. Exato, né? Porque depois do que ele fez contra o Palmeiras, Donk. Eu entendo também essa questão da estratégica, pensando no encaixe com o adversário, mas depois de uma atuação dessa, cara, eu acho que não dá para você pensar em partir para uma partida sem ele. Uma partida desse nível contra o Racing, ainda mais ele saindo bem da área, mesmo que você tenha uma defesa bem fechada, olha o primeiro gol, né? Como ele sai, libera o espaço para o Arrascaeta acabar infiltrando. Então, acho que não é que você se limitaria caso você tiver uma defesa mais fechada, pelo contrário. Como ele pressionou também a saída de bola, né? Exatamente. Então, acho que num jogo desse caráter, por mais que você possa pensar que um encaixe, uma característica, o Plata ou o Bruno Henrique pode ser melhor, mas acho que você tem que considerar o que aconteceu no final de semana. Para mim, isso não dá para você desassociar e eu iria, sem dúvida nenhuma, com o Pedro para essa partida. O Rafael Marques já volta para a gente falar mais, então, de Flamengo. Racing tem também o jogo de ontem do Brasileiro, o Clássico, a vitória vascaína. Tudo igual lá no topo da tabela. Tudo igual não tá, não. Tudo igual não tá, não. Tudo igual não tá, não. Tá na posição, porque o Cruzeiro tirou pontos aí. O Cruzeiro tá 5 pontos atrás do Palmeiras, ele estava 8 pontos atrás. Ele fez os 3 pontos dele e o Palmeiras não fez. Então, o Palmeiras tem 61 pontos, com 28 jogos, presta atenção no número de jogos, e 19 vitórias, por isso ele aparece em primeiro. O primeiro critério de desempate em pontos é o número de vitórias. O Flamengo tem 61 pontos em 28 jogos, os mesmos 28. Aquela diferença de Flamengo e Palmeiras terminou, que era uma coisa que confundia um pouco a cabeça das pessoas, e está ali com os mesmos 61 pontos. O Cruzeiro tem uma situação um pouco mais difícil, porque ele está 5 pontos atrás do Palmeiras, 5 pontos atrás do Flamengo, e já tem 29 jogos.
tem 56 pontos, então são 3 pontos aí possíveis que ele pode perder em relação aos outros dois. E vem o fenômeno do Mirassol, que coisa espetacular, rapaz. Que coisa espetacular. 29 jogos, 52 pontos. Só foi São Paulo ontem, né? 3-0, mas não toma conhecimento do adversário. É impressionante a campanha do Mirassol. É um encanto, absolutamente um encanto. Agora nós vamos lá no comparativo, que aí tudo igual no topo. Vamos ver? Palmeiras, 28 jogos, Flamengo, 28 jogos. Empatou. Palmeiras, 19 vitórias, Flamengo, 18 vitórias. Vantagem do Palmeiras. Palmeiras marcou 53 gols, o Flamengo continua sendo o time com o maior número de gols marcados, 56. Gols sofridos, o Palmeiras tem 26 e o Flamengo continua sendo o com o menor número de gols sofridos, com 15. Quer dizer, a única vantagem que o Palmeiras leva ali é aquela que acaba decidindo a classificação, quer dizer, porque já durante muito tempo, o Lucha, Falcão, vocês como jogadores, Ricardo, Rocha, durante muito tempo, e a gente metendo na boca mesmo, Bodão, Mauro Naves e eu, durante muito tempo o primeiro critério era o saldo de gol. Mudou recentemente, que era o saldo de gol. Se fosse aí no saldo de gol, o Flamengo estaria na frente. Mas tem 10 jogos para cada um, nós vamos mostrar os jogos que faltam. Faz tanta diferença assim, essa vitória a mais que o Palmeiras tem em cima do Flamengo? Quem é que quer falar? Pode falar. Faz uma pequena diferença, que na realidade não é pequena, porque se o Palmeiras não perder nenhum jogo, é campeão. Depende dele. A grande diferença, nós falamos no programa passado, que quando o Flamengo perdeu 6 pontos em relação ao Palmeiras, porque perdeu o jogo dele e o Palmeiras ganhou dele, não, o Flamengo empatou, sei lá. Nós falamos assim, o Flamengo não depende mais só de si. Agora, mesmo com o mesmo número de pontos, Lucha, o Palmeiras depende só dele. Claro que o Palmeiras, se ganhar, é o campeão. Se não perder. Então o Flamengo tem que esperar que o Palmeiras perca. Agora, não dá para cravar que o Palmeiras vai ganhar todos os jogos. Do jeito que está o campeonato, velho, vamos mostrar já. Não tem chance. Do jeito que está o campeonato, para todo mundo ganhar 10 jogos em seguida, é difícil, não é, Ricardo? Muito difícil. Eu vejo, é o seguinte, Galvão, o Flamengo teve 2 jogos que foram fundamentais, que é o clássico com o Botafogo e a vitória do Palmeiras. Foram 6 pontos. E a gente, quando falou aqui, tinha dúvidas. O jogo contra o Botafogo, e o Flamengo ganhou jogando bem. E ganhou jogando bem contra o Palmeiras. Me permita dizer que foram 9. Os 3 pontos em cima do Botafogo, um clássico da tradição. Você veja que o Bahia faz uma campanha belíssima, muito melhor que a do Vitória, que está brigando, está na zona do rebaixamento. No clássico do Bavi deu vitória em cima do Bahia. Clássico é clássico. Exato. É outra coisa. Mas eu falo em 9 pontos, foram 3 em cima do Botafogo e 6 no jogo com o Palmeiras. Se o Palmeiras ganhasse ontem, teria feito 6 pontos em cima. Não é isso, Lucha? Assim, eu acho que vai acontecer muita coisa, mas o Palmeiras tem uma vantagem. A vantagem sempre pode dar uma conquista de campeonato, você tem que trabalhar com ela. E acho que vai fazer a diferença do Flamengo e o Palmeiras, não está dentro dessa competição, está na outra competição, que é a Libertadores. Como é que você vai jogar um jogo decisivo no Campeonato Brasileiro e depois você vai jogar na Libertadores? Onde é que você vai optar para poder ter a revezamento que vai fazer? Então aí que vai decidir como é que eu vou fazer agora. O Flamengo vai jogar com o Racing. O Flamengo já tem jogo quarta-feira com o Racing, com obrigação de vencer e vencer bem, porque a decisão é lá no campo do Racing. E o Palmeiras olha, quem já jogou lá, sabe quem já foi fazer jogo lá, sabe? É um horror jogar lá. Então, o Palmeiras com a LDU. Então, acho que aí vai ser a decisão dos treinadores, da comissão técnica, de fazer uma avaliação, como é que eles vão traçar esse caminho, para poder saber onde é que nós podemos fazer um revezamento. Vai ter que ter um revezamento. São jogos decisivos, então vai ter que fazer um revezamento. Onde é que vai ter a condição de poder fazer esse revezamento? Mas ninguém em sã consciência conseguiria cravar, sentado aqui com 1 milhão de pessoas do lado de lá, dizer: fulano vai ser campeão. Eu duvido alguém falar isso. Não tem condição. Eu acho que vai ser um jogo vai ser um trabalho, Galvão. Provocado, hein? Você gostou, né, Falcão? Eu acho que vai ser um trabalho de comissão técnica, de análise, bem feita, para você tomar a decisão, aquela que corre risco, mas você tomar uma decisão. Eu vejo, assim, olhando a competição, eu vejo o Flamengo podendo agir melhor contra o Racing no jogo em casa, de que o Palmeiras com a LDU no jogo lá fora. Na altitude, né? Que lá tem altitude. Eu acho que aí... A LDU é um time de tradição, já vencedora de Libertadores.
O Racing perdeu um jogador na altitude importante. de Quito não é fácil também, não. O Racing perdeu 2 jogadores importantes. Eu acho que se tinha alguma tomada de decisão com essa possibilidade de jogar em casa. Não é mole, não é fácil, é jogo fácil. Mas é onde você pode correr, fazer alguma coisa. Só pegando um gancho do Marco Antônio aqui, que falou uma coisa que eu acho que é fundamental, né? Não só do futebol, do jogão que foi o jogo Flamengo e Palmeiras, foi um jogo que dá gol. O erro de arbitragem também, o erro de arbitragem também pertence a clássico. Isso é engraçado. Todos os clássicos têm erro de arbitragem. Não é de hoje, desde 1900 ultimamente anda demais, né? Anda demais, mas desde 1900 antigamente. Você fala, o juiz roubou. E é até engraçado porque a torcida crescida agora. Juiz ladrão, mas ninguém estava vendo o jogo, só era rádio. Não estava vendo o jogo, mas todo mundo fala, juiz ladrão, que não sei o quê, você fica ladrão, sem vergonha. Era assim que o futebol fazia torcedor. Então, acho assim, seleção brasileira, num clássico da importância que teve e o nível que teve de futebol, o Palmeiras e Flamengo. Só o Pedro seria um jogador para jogar na seleção brasileira hoje. Era o único convocar, dos que estavam jogando. Só também o tem Pedro. Estrangeiro de monte, né? Só o Pedro. Então, quer dizer, olha só, nós falamos de futebol, voltou, tá certo? Mas eu quero ver a nível da seleção, jogar um clássico da importância desse nível, jogo como foi, e aí você... E aí quando você vê, Bodão, ele fala, você tem 6 estrangeiros de um lado, 5 estrangeiros do outro, também, muito. Também mas faz uma todos os times do mundo têm isso. Os grandes times da Europa, da Espanha, isso é normal no futebol. Não, mas eu concordo com o que você fala. Mas eu não concordo no Brasil, não. Você ter 7 estrangeiros, 8 em um time, eu não concordo, não. E aí a gente está pagando. A gente está saindo do sub-20. Os jogadores jovens, alguns de time grandes, estão sendo vendidos, ok, porque estão jogando em time grande, Bodão. Bodão, a gente vai pagar lá na frente. O que a gente está fazendo com o futebol brasileiro, a gente vai pagar lá na frente. O Bodão falou uma coisa importante. Paulo Roberto Falcão, que jogou, foi o rei de Roma. O futebol campeonato italiano era o principal do mundo, mas era uma vaga para estrangeiro. Quando você foi, nos anos 80, mudaram para 2 vagas de estrangeiro. No ano seguinte, da 81 e 82. Mudaram para 2 vagas de estrangeiro, eles ainda aturaram. Aí mudaram para 3 vagas de estrangeiro. Sabe o que teve? Teve greve. Os jogadores italianos fizeram greve. Porque vamos querer acabar com o nosso futebol? Porque entendiam. Sabe o que acontece? A Itália, a grande Itália, tetracampeã do mundo, não esteve na Copa de 18 na Rússia, nem na Copa de 22 no Catar, e está se rasgando em pedaços para tentar ir para a Copa de 26 agora. Isso é o quê? Não tem lugar para o jogador italiano, ele sobe da divisão inferior. E algumas Copas as posições são todas somadas por estrangeiro. E algumas Copas que foram, não passou da parte de classificação, né? Não passou da primeira fase. Da Itália. Não, que na época se dizia o seguinte, quando a grande bronca que tinha lá era que muitos estrangeiros fechariam a fronteira para os jogadores jovens que estavam subindo no futebol italiano. Essa era a bronca, essa foi a greve. Vamos lá, vamos lá. Só dar um palpite nessa história, que eu acho que o Luxemburgo tem toda a razão, que é administrar o elenco. Palmeiras vai quinta-feira lá fora e tem o Cruzeiro no domingo. O Flamengo vai na quarta, joga em casa, o Flamengo vai na quarta e vai para Fortaleza. Mas então, aí a gente pode pegar o Fortaleza brigando, desesperado. Tá, mas quem tem mais elenco para administrar isso que o Luxemburgo está falando? Eu acho que até o Flamengo tem mais do que o Palmeiras. Mauro, preciso fazer 2 times mistos aqui, um lá, um cá. Acho que para Libertadores vai ser misto nenhum. Acho que esses 2 jogos, força total. O resultado desses 2 jogos acaba por fazer diferença na sequência do campeonato. Galvão, na Libertadores, outra complicação para os brasileiros. Tanto o Racing como a LDU não jogam mais nos seus países os campeonatos regionais. Já parou. Parou tudo, eles vão jogar só a Libertadores, as semifinais. Sabe eles vão estar só se preparando para Há um desespero argentino. Imagina a guerra que vai ser. Há um desespero argentino, porque desde 2019, 19, 20, 21, 22, 23, 24, são 6 anos que só dá time brasileiro. 6 anos seguidos de Libertadores, isso nunca tinha acontecido. Então, vamos aqui pro Palmeiras e Flamengo, que foi o grande jogo. Você quer... Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo. Comenta bastante, que é muito importante pro canal. Assim, o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda para cada vez mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, que sempre que sair uma notícia nova, você vai estar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rubro-negras e rubro-negros, virada de chave agora, pensamento total na Libertadores. Flamengo tá fazendo um treino intensivo para esse jogo decisivo contra o Racing pelas semifinais da Libertadores da América. Tem tudo aí
para ir com o time com força máxima. Provavelmente eu acho que o Léo Ortiz vai voltar a jogar, a lesão que ele teve não foi muito grave, eu acho que ele já conseguiu se recuperar bem aí. Vai ser a zaga titular, que ele é muito importante para a zaga, um ótimo zagueiro, um dos melhores aí que a gente tem no futebol brasileiro, ainda atuando no Mengão. E o restante aí, o Felipe Luiz tem um elenco recheado de opções para estar enfrentando o Racing, né? Detalhe muito importante é que lá na Argentina os campeonatos estaduais deles já acabaram e eles estão focados somente agora na Libertadores, né? Isso é um plus a mais para eles, então o Flamengo tem que ficar esperto com isso, porque divide a atenção entre Brasileiro e Copa Libertadores da América. Mas para o Flamengo isso não é um problema pelo elenco que tem, pela qualidade das peças que tem no elenco. Então eu acredito que o Felipe Luiz, se tiver algum desgaste com essa rodagem de elenco que ele tem, vai conseguir suprir bem. Mas eu acho que o time ele vai ser o mesmo que foi contra o Palmeiras. Não tem por que muito mexer na formação do time, porque se encaixou muito bem. O Palmeiras é bem melhor do que o Racing, então eu acho que uma formação ideal seria repetir, até mesmo por entrosamento, deixar o Pulgar também ali pegar mais ritmo de jogo, para poder se encaixar no modelo de jogo ali. Quero saber o que você acha, torcedor, sua expectativa para o jogo, quem é que tem que ser titular, quem é que não tem. Deixa nos comentários aí, que sua opinião é muito importante para o canal, beleza? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.